Olá, bom dia para você que está aqui cedinho nessa quarta-feira maravilhosa comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes para todas as pessoas que estão aqui agora. Bom, esse é o meu sexto programa aqui com o pessoal do Paz e Bem. Sou Mônica Mendes, carioca de nascença e baiana de coração. Faço parte do coletivo Espíritas à Esquerda. Sou uma mulher negra de pele clara, parda. Os olhos são pretos, meus cabelos são pretos, estão trançados e presos com rabo de cavalo. Sou mãe, sou irmã, amiga, esposa e administradora de formação. Trabalho na área de TI para sistemas de turismo, sou espírita desde 1999. Em 2001, fundamos um centro espírita Casa de Oração e Sementes de Luz, em Salvador, que fica no Saboeiro. E em março de 2016, criamos o coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, do coletivo de mulheres e antirracistas. Agradeço muito, muito, vou todos os meus programas aqui agradecer ao Paz e Bem, a Carla Pavão, a Felipe, aos Espíritas à Esquerda, as meninas da coordenação que estão comigo nesse projeto, porque a gente constrói todos os meses nós construímos esse programa juntas, né? Todas as terças-feiras nós nos reunimos para pensar qual vai ser o próximo mês, o que é, e construir todo o nosso texto. Então, meu agradecimento a Mariela, a Marta, a Beth, a Rosângela e a Sérgio, que vai fazer a edição desse nosso vídeo para que vocês possam ter as referências, todas as figuras e tudo bonitinho junto com o Felipe para que esse programa esteja indo hoje aí fresquinho para vocês. Eu vou manter em solidariedade e respeito ao nosso querido Rio Grande do Sul os pedidos de doações ao MST e ao MTST, que tem feito um belíssimo trabalho de apoio e ajuda aos atingidos pela tragédia gaúcha, né, das enchentes. Sem esquecer nunca de homenagear os trabalhadores voluntários que se mantêm lá firmes, né? Mesmo sem os holofotes da mídia, porque parece que o problema do Rio Grande do Sul acabou, mas não, gente, não acabou. Eles continuam tendo dificuldades, eles continuam passando por problemas e eles continuam precisando de ajuda e de doações. Eu também quero prestar minhas solidariedades e preces às famílias das pessoas que desencarnaram nos últimos dias, vítimas dos acidentes de avião e das guerras, das mulheres vítimas de feminicídio, as crianças violentadas, as crianças em orfanatos, pessoas em hospitais e asilos, em situação de rua, passando por depressão, por necessidade de alimento, moradia, saúde, segurança, educação, e quase todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ter dignidade, sua dignidade de vida suprida e respeitada. Eu acho que esse é um dos nossos papéis enquanto espíritas, é sempre estar agradecendo e fazendo preces, pensamentos positivos para todas as pessoas que estão precisando. Aproveito para convidar você que está aí me assistindo, que vai assistir depois, para participar desse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a edição antirracista, que acontece todos os sábados, ao vivo, a partir das 9, nas redes sociais do Espíritas à Esquerda. É o momento que nós espíritas escolhemos, à esquerda, né, nosso coletivo, para entrar com essa nossa conexão com a espiritualidade, né, para entender um pouquinho mais das obras espíritas e também fazer o nosso evangelho, pedir, agradecer por tudo que acontece. Esse mês de agosto é marcado por muitas datas comemorativas. Dentre elas, eu vou destacar algumas, né? Vou começar logo com o dia 7, que é o Dia Nacional de Luta contra a Violência Doméstica e Familiar, que é o dia da sanção da Lei Maria da Penha. No dia 9, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. No dia 23, Dia Internacional em memória do tráfico de escravos e a sua abolição. No dia 26, é Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Cidadão. Dia Internacional também da Igualdade da Mulher. Isso tudo no dia 26. Tem muitas outras coisas, mas eu não vou citar todas. Então, assim, eu quero começar logo dando destaque ao programa do governo federal Feminicídio Zero, que é o Agosto Lilás, promovido pelo Ministério das Mulheres. A ação, gente, faz parte da mobilização nacional pelo enfrentamento à violência contra a mulher e marca o aniversário dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Nesse mês de agosto, continuaremos desenvolvendo as ideias que sustentam o reino anunciado por Jesus. Vamos aproveitar esse momento em que ocorreram os Jogos Olímpicos para, como espíritas e militantes da fraternidade, refletir um pouco sobre a proposta do reino e suas relações com a questão da participação das mulheres na sociedade em geral e nos esportes em particular, e de suas consequências em nossas vidas.
A primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna aconteceu em Atenas, na Grécia, em 1896. Na ocasião, a competição contou com a participação de 241 atletas, de 14 nacionalidades diferentes, e nenhuma mulher. O evento foi realizado graças a Pierre de Frédéric, que idealizou o retorno dos jogos já existentes na Grécia antiga. Porém, o Barão de Coubertin, como era conhecido o francês, optou por manter a tradição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e vetou as mulheres das quadras, campos e arenas esportivas. Segundo ele, uma mulher nos Jogos Olímpicos seria algo impraticável, desinteressante, ruim para a estética e incorreto. Os jogos devem ser reservados aos homens e o papel da mulher, nós mulheres, deve ser coroar os campeões. Sem permissão para participar oficialmente da competição, as mulheres deram um jeito de desafiar as regras impostas. Stamata Revit, grega, mulher e mãe, não aceitou a proibição e apareceu em meio aos atletas para correr a maratona. No entanto, acabou impedida de participar. No dia seguinte, ela resolveu fazer sua própria prova. Conseguiu assinaturas de muitas pessoas para comprovar sua largada às 8h30 da manhã e cerca de 5 horas e meia depois, chegou ao estádio de Panathina, que era a linha de chegada oficial da maratona. Novamente, Stamata reuniu testemunhas para assegurar seu feito, mas mesmo assim não há nenhum registro oficial sobre o caso. Talvez numa tentativa de apagar as suas conquistas. Se vê que sempre há uma mulher pronta para subverter a ordem patriarcal do mundo. E essas mulheres são exemplos e nos inspiram a continuar a luta contra a opressão do gênero. O silenciamento, gente, é constante e nós temos que continuar sempre lutando e fazendo com que esse apagamento e esse silenciamento que nos é imposto não seja cristalizado, não seja normalizado. Isso não é normal e a gente não pode aceitar. E foi apenas na edição seguinte dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1900, que aconteceu em Paris, que as mulheres puderam participar da competição, mas ainda de forma extraoficial, e apenas 2 modalidades, golfe e tênis. Ambos os esportes foram escolhidos por serem belos e não possuir contato físico. E, ao todo, 22 mulheres participaram de um total de 997 atletas. Ainda nessa edição, a tenista inglesa Charlotte Cooper se tornou a primeira campeã olímpica da história. Porém, não ganhou nenhuma medalha ou condecoração, pois assim como as demais mulheres competidoras, não era considerada atleta, apenas uma participante. Apesar das pequenas conquistas alcançadas pouco a pouco, desde a primeira aparição feminina em Jogos Olímpicos, foi somente em Londres, em 2012, que as mulheres competiram em todas as modalidades do programa esportivo, com a inclusão de competições femininas de boxe e luta. Outro fato inédito dessa edição foi o envio de atletas mulheres por todas as delegações. As Olimpíadas de Paris, que começaram no dia 26 de julho e se encerraram agora, no dia 11 de agosto, tiveram a maior participação feminina da história. Dos 10.500 atletas que estiveram na capital da França, 50% eram homens e 50% eram mulheres, ou seja, 5.250 para cada gênero. Além disso, mais da metade das provas teve a presença de mulheres, sendo que 152 disputas femininas e 157 masculinas e 20 mistas. E pela primeira vez na história, a delegação brasileira teve mais mulheres do que homens. Foram 289 atletas brasileiros representando o nosso país, sendo que 163 eram mulheres, cerca de 56% de participação feminina. Vale ressaltar que as brasileiras subiram ao pódio pela primeira vez numa Olimpíada em Atlanta, em 1996, 76 anos depois da primeira medalha de um homem do país, conquistada em 1920. Nas últimas 3 décadas, a evolução feminina no quadro de medalhas foi muito evidente. Vamos ver essa evolução. Vai aparecer um quadro aí para vocês, que eu não sei onde é que Sérgio vai colocar para mim, mas ele vai colocar, que é Atlanta, em 1996, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze, 4 no total. Sydney, em 2000, nenhum ouro, 1 prata, 3 bronzes, 4 medalhas no total. Em Atenas, em 2004,
nenhum ouro, 2 pratas e só tivemos 2 medalhas em Atenas. Pequim 2008, nós tivemos 2 ouros, 1 prata e 4 bronzes, 7 medalhas no total. Em Londres, 2012, nós tivemos 2 ouros e 4 bronzes, 6 medalhas no total. No Rio de Janeiro, em 2016, nós tivemos 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes, 5 medalhas no total. Tóquio 2020, nós tivemos 3 ouros, 4 pratas e 2 bronzes, 9 medalhas no total. E Paris, gente, Paris agora, 2024, nós tivemos 3 ouros, mulheres, 4 pratas e 5 bronzes, total de 12 medalhas de mulheres. Então, assim, é uma vitória para nós mulheres essa evolução. É bom ressaltar que as 3 medalhas de ouro do Brasil em Paris foram conquistadas por 4 mulheres, sendo 3 delas negras, que foram a lutadora do judô Beatriz Souza, a ginasta Rebeca Andrade e as jogadoras de vôlei de praia Ana Patrícia e Duda Lisboa. Cabe ainda lembrar da atleta Valdileia Martins, crescida no assentamento do MST, que foi finalista olímpica na modalidade salto em altura e emocionou o Brasil e o mundo. Agora, falando um pouco sobre o futebol feminino no Brasil, até os anos de 1940, a modalidade era considerada apenas uma curiosidade circense, já que era considerada violenta e ideal apenas para homens. Foi em 1941, durante o governo Vargas, que ocorreu a primeira proibição da prática geral de esportes femininos, como futebol, através do processo de regulamentação do esporte no Brasil. Foi quando foi criado o CND, o Conselho Nacional de Desportos, que na época ficava sob a alçada do Ministério da Educação, que por meio do Decreto-Lei 3199, afirmava que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Seja lá o que isso queria dizer sobre nós, bom, já sabemos que lugar de mulher é onde ela quiser. Já em 1965, durante a ditadura militar, diante das notícias da presença de mulheres jogando futebol de forma clandestina, o CND, usando de sua prerrogativa legal dada pelo decreto de 1941, desta vez, de forma mais detalhada, proibiu expressamente às mulheres a prática de diversas modalidades esportivas no Brasil, incluindo o futebol feminino. Dizia essa aberração normativa que eu vou ler para vocês agora, deliberação número 7, CND. O Conselho Nacional de Desportos, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto-Lei 3199, de 14 de abril de 1941, e em cumprimento à determinação contida no artigo 54, delibera: 1. As mulheres se permitirá a prática de desportos na forma, modalidades e condições estabelecidas pelas entidades internacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em competições, observando o disposto na presente deliberação. 2. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Uau! As coisas só melhoraram em 1979, com a abertura política nos últimos anos da ditadura militar e a revogação do Decreto-Lei número 3199 de 1941. Ainda assim, as mulheres teriam que esperar mais 4 anos para que o futebol feminino fosse finalmente regularizado no país. E os regulamentos das primeiras competições da modalidade proibia a cobrança de ingressos e a tradicional troca de camisas ao final das partidas. De 1941 até 1983, foram 42 anos de proibição. 42 anos de proibição. Mais de 4 décadas que, de acordo com a pesquisadora Kátia Rubio, da USP, atrasaram a história olímpica do Brasil de uma maneira imensurável. E as consequências são sentidas até hoje. Falta de incentivo, salários menores, péssimas condições de trabalho, falta de patrocinadores e vários outros problemas. Mas, apesar de todos esses percalços, o futebol feminino brasileiro já conquistou muitas vitórias e já fomos para 3 finais com os Estados Unidos. E Sérgio vai colocar para mim aí, para vocês verem,
quadro de títulos, né, de medalhas, para a gente ter uma ideia de Copas femininas que as meninas já conseguiram, né? Então, Copa Feminina da América, que foi em 1991, 95, 98, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022, foram 8 vezes. E os eventos multiesportivos, né? Jogos Olímpicos 2, 2004, 2008 e agora em 2024, que elas foram prata, 3 medalhas de prata. Ouro nos Jogos Pan-Americanos, elas tiveram 3, 2003, 2007, 2015, e prata em 2011, uma. E dos Jogos Sul-Americanos, que elas ganharam um bronze, que foi em 2014. Então, as meninas estão contra tudo e contra todos, elas são muito mais vitoriosas, porque a quantidade de ajuda para o homem, de privilégios que o homem tem, é muito maior do que nós mulheres. Eu poderia ainda falar muito mais sobre as conquistas das mulheres nos diversos esportes, mas esses poucos dados apresentados já mostram que as mulheres, mesmo com poucos recursos, incentivos e apoio institucional, e com as resistências históricas, políticas e culturais a que estão submetidas, são capazes de resultados formidáveis em qualquer modalidade esportiva. Imaginem se as mulheres contassem com os mesmos recursos e apoio que são dados aos esportes masculinos. Seríamos imbatíveis em conquistas, em medalhas, em participação de Olimpíadas, de todos os jogos, de todas as partes. Mas nem só de conquista vive o esporte feminino, pois mesmo nos Jogos de Paris 2024, em que houve a paridade de participação entre os gêneros, houve diversos episódios de preconceito, assédio e machismos escancarados, inclusive praticado por membros da própria imprensa esportiva. Como não lembrar do preconceito de gênero sofrido pelas lutadoras de boxe da Argélia e de Taiwan, que venceram suas respectivas categorias, da jornalista da EBC, assediada por 3 homens enquanto participava da transmissão ao vivo na cobertura dos jogos, ou ainda dos comentários machistas feitos por profissionais de rádios e TVs de diversos países e que foram registrados por perfis feministas. No mundo, ainda dominado pelo sistema patriarcal, em que a mulher é tratada como um objeto ou propriedade, ser mulher continua sendo um risco, pois não podemos esquecer que aproximadamente a cada 2 horas uma mulher é assassinada ou sofre tentativa de assassinato com indícios de feminicídio. Além disso, uma pessoa é estuprada, em média, a cada 6 minutos no Brasil. Em 2023, o país bateu recorde de casos de estupros e estupros de vulneráveis. Foram registrados quase 84 mil ocorrências, um aumento de 6,5% em relação a 2022. O perfil das vítimas é composto por meninas, 88,2%, negras, 52,2%, de no máximo 13 anos, 61,6%. E em 84,7% das vezes, os agressores são familiares ou conhecidos que cometem a violação nas próprias residências das vítimas, 61,7%. As vítimas de até 17 anos compõem 77,6% de todos os registros. São dados que atemorizam qualquer mulher e mostram como a nossa vida é vulnerável e que é preciso pensar em ações e políticas públicas que possam superar essa tragédia social e prover segurança e direito a nós mulheres. Diante de todos esses dados que nós vimos, de todo esse breve histórico que eu estou fazendo aí para vocês, aí agora eu convido para que nós espíritas, nós mulheres espíritas, nós espíritas à esquerda, nós espíritas progressistas, possamos refletir um pouco sobre qual é o papel nosso, espíritas, dentro do que nós temos. E aí eu vou trazer para vocês que a partir da realidade da mulher nos esportes e na vida profissional em nosso século, em que ela vem ocupando os mesmos espaços historicamente ocupados apenas pelos homens. Podemos debater as respostas dadas pelos espíritos a Kardec nas questões 819 e 822 de O Livro dos Espíritos, sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, que eu vou ler agora para vocês. 819. A gente já viu isso aqui, viu, gente? Mas vamos ver de novo. 819. Com que fim
a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Pergunta Kardec aos espíritos. E o espírito responde: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura. Foi o que a gente viu nas Olimpíadas, as mulheres lutadoras? Foi o que a gente viu? Não. É o que a gente vê na nossa vida real, século XXI? Não. 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Resposta: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não querereis que os outros vos façam. Então, não vamos fazer com a mulher o que você não quer que faça com você, homem. Pelo amor de Deus, vamos trazer essa realidade para nós. 822-A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Resposta: de direitos, sim, de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Gente, pelo amor de Deus, quem quiser arrumar agora lugar para a mulher está completamente fora de contexto. Isso são duas passagens, essas são perguntas. Esse trecho é um trecho que realmente, se nós mulheres não debatermos sobre ele, não questionarmos eles, e se os homens não refletirem sobre isso, que lugar de mulher é onde ela quiser, já está mais do que provado que não existe isso de lugar de mulher. Essas respostas, como se pode ver, se já não eram compatíveis com a realidade profissional das mulheres do próprio século XIX, quiçá com a realidade feminina do século XXI. Enfrentar um texto como esse, sem que façamos uma leitura crítica e atualizada, sem viés dogmático e religioso, percebendo seus problemas e alcance, é um erro que a mulher do século XXI não pode mais cometer. Nós não podemos mais cometer esse erro, não podemos permitir mais que cometam esse erro com a gente. As obras de Allan Kardec não deveriam ser lidas como textos sagrados ou revelações divinas, que não se podem questionar, e sim como opiniões de espíritos, desencarnados ou não, sobre temas e problemas vividos pelos seus autores do século XIX. É muito importante sempre ressaltar que a obra de Kardec é um produto do seu tempo e do seu contexto sociocultural. Vou terminar deixando essa reflexão e essa provocação para todas as pessoas que estão nos assistindo, para você, mulher, para você, homem, para todas as pessoas. Nós precisamos, isso não é não gostar de Kardec ou dizer que Kardec estava errado, é trazer a justiça, a dignidade e a realidade do século XXI, que já era realidade no século XIX, para agora. Agradeço a você que está me assistindo agora, agradeço a você que vai me assistir depois. Curta, compartilhe, divulgue para as outras pessoas, coloque suas críticas, seus comentários, vamos discutir. Mônica, eu gostei, Mônica, eu não gostei, Mônica, eu acho que isso está certo, Mônica, eu não concordo com isso, Mônica, eu concordo com isso. Mônica, continue, tá bom demais, quero mais você aqui, assistir você no mês que vem, na terceira quarta-feira de setembro, estarei aqui com vocês, com a fé de Deus, paz e bem, amor para todos, gratidão.